irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos no canal Fagulhas Bíblicas. É mais uma reflexão da Palavra de Deus que eu quero convidá-los. Mateus 25, versículo 1, nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Eu quero primeiro fazer a pergunta por que Jesus narrou esta parábola. Nós precisamos voltar no capítulo 24 para a compreensão desse aspecto. Ao sair do templo, os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram a ele 3 perguntas. Quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então existem 3 perguntas aqui. Uma está relacionada a Israel, a segunda está relacionada à igreja e a terceira está relacionada a todo mundo. E quando Jesus, saindo do templo, se dirige ao Monte das Oliveiras com os discípulos, ele narra 3 parábolas. A parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. A primeira parábola mostrando a responsabilidade e atenção comunitária. A segunda mostra a responsabilidade e atenção individual. E a terceira mostra a responsabilidade e ganho corporativo. E na parábola das 10 virgens, qual estamos meditando, Jesus estar aqui nos trazendo no cerne desta parábola a vigilância, a importância de estarmos atentos, porque estamos aguardando um noivo e não existe uma hora marcada, não existe uma data para esta chegada. Então resta estarmos todos os dias esperando. No casamento do Oriente Médio, que no caso aqui é o casamento judaico, depois do noivado, um ano posterior estavam acontecendo a cerimônia do casamento. Um ano depois, o noivo saía e buscava a sua noiva para o casamento, que acontecia na casa do pai. Agora observe que ele chegou à meia-noite. Por que à meia-noite? A meia-noite fala do fim de um dia e o começo de outro. A meia-noite fala também do fim de uma dispensação e o começo de outra. Se ele está chegando à meia-noite, é porque ele está dizendo que a dispensação da graça vai acabar. É como se ele estivesse dizendo: aproveite enquanto é graça. Aproveite enquanto é favor imerecido. Aproveite enquanto vocês não merecem, mas eu estou presenteando. Jesus está nos chamando a atenção nesta parábola, para que nós possamos tomar posse da nossa vitória. Agora observe que eu estou também fazendo a leitura em uma versão que diz esposo e não noiva. Está correto ou está errado? Está correto, não existe uma versão errada nesse aspecto de noivo ou esposa, porque no casamento judaico, quando um casal se noivava, esse noivado já era assinado os documentos em que só podia ser desmanchado mediante um divórcio. Então, já tinha um efeito legal do casamento no noivado. Então, por essa razão, às vezes estavam somente noivo, mas já eram chamados de esposo. Isso não é um erro gráfico, não é um erro teológico, não é um erro de tradução. Então, uma outra pergunta importante também, que compete nessa parábola, é por que a noiva não aparece, e sim as 10 virgens? Isso está se referindo a um casamento polígamo? De maneira nenhuma. O que na realidade aparece são as 10 virgens,
mas é porque as 10 virgens também representam a noiva. As 10 virgens precisavam também estar vestidas como a noiva, limpas, sem máculas como a noiva, atentas, vigilantes como a noiva, com as suas lamparinas acesas como a noiva. A noiva talvez não apareça nessa parábola, porque na realidade a noiva dos séculos passados é um mistério. Não foi revelada aos patriarcas, não foi revelada nas dispensações passadas, nem na dispensação da lei. A gente percebe Daniel tendo uma visão do futuro de forma esplêndida, mas ele não consegue ver a igreja, ele vê além, à frente da igreja, mas a igreja está oculta. E o apóstolo Paulo aqui em Efésios 3, capítulo 3 e capítulo 5, vai dizer quão grande é esse mistério, isto é, Cristo e a igreja. A igreja é um mistério de Cristo, em que no momento da parábola em que ele está narrando, ela ainda está sendo preparada para ser edificada. A edificação vai ser no Calvário e a inauguração no Pentecoste. Mas a igreja, ela é um mistério de Deus. E ela é a noiva de Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, por falta de vigilância, de preparação, 5 delas não se prepararam. As lâmpadas estavam com os pavios fumegando. E isso levou com que elas pedissem azeite emprestado e não foi possível consegui-las, porque o azeite ali representava a vigilância e vigilância não se empresta, vigilância é individual, é para cada um de nós estarmos atentos. E nesse percurso em que elas saíram para comprar o azeite, o noivo chegou, levou os preparados e elas não puderam entrar, bateram na porta, mas não foi possível entrar. E eu encerro dizendo para os irmãos que aconteceu em Curitiba. Uma senhora entrou na agência bancária, tentou passar pela porta giratória e o detector de metal a impediu. Então ela abre a sua bolsa, começa a tirar os seus pertences, limpa a bolsa e tenta passar e não consegue. Os detectores não as impediram. Até que ela se irrita, começa a gritar e dizer: eu quero entrar. Chamaram o gerente veio, abriu a porta lateral e ela entrou. Mas eu quero dizer aos irmãos, esta mulher conseguiu entrar no grito, essa mulher conseguiu entrar à força, mas no céu isso não será possível. Alguém vai gritar, alguém vai bater, alguém vai clamar, mas a resposta do mestre será essa: em verdade vos digo que não vos conheço. A preparação é oportuna, a preparação é franqueada, a preparação é hoje. Então, que nós estejamos atentos, que nós estejamos vigilantes. Meus queridos irmãos, esta é a reflexão, esta é a nossa fagulha bíblica de hoje. Um forte abraço, deixe o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se e Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Amém.